Eu quero iniciar minha fala aqui, senhor presidente, parafraseando o professor José Geraldo de Souza Júnior. As pessoas, elas não veem o que existem, mas aquilo que recortam da realidade. Esse processo de cognição, porque, general, querer atribuir responsabilidade ao senhor ou ao governo do PT em 8 dias, quando nós temos aqui um antecedente lógico. Quem ficou por 4 anos no GSI foi o general Augusto Heleno. Ele teve um comportamento ali dentro da estrutura do Palácio do Planalto, difundindo desinformação, notícias falsas. E eu aqui pontuo. Ele integrava um grupo de WhatsApp com outros militares em que foi discutida uma ação golpista. Quem fez isso não foi em 8 dias do governo do PT, nem o senhor. Ele recebeu visitantes do acampamento golpista dentro do GSI. Quem fez isso foi ele. Não foi o senhor. Defendia golpe militar de 64. Ele alegou que se controlava por meio de medicação para não tomar atitudes mais drásticas em relação ao STF. Foi esse o comportamento que nós tivemos por 4 anos, senhor presidente, de ataque às instituições. Quem não sabe viver numa democracia foi o inelegível, foi o ex-presidente. Eles não conseguem responder, já falei isso aqui, volto a repetir. O nosso querido Fernando Haddad concorreu à eleição, perdeu, mas respeitou os resultados das urnas, nunca difundiu fake news. A presidente Dilma sofre um golpe, nunca ataca a democracia. O presidente foi preso por 580 dias, mas saiu de cabeça erguida e hoje é o nosso presidente. Ao contrário, eles deram a volta por cima. A presidente Dilma é presidente do BRICS, o Haddad é o nosso ministro da Fazenda e o Lula é o nosso presidente. Agora, ficar atacando... Quem ficou 4 anos? Porque esses são os fatos, essa é a realidade que a população brasileira sabe. 4 anos, quem ficou atacando o Supremo Tribunal Federal, participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Supremo Congresso Nacional, foi o ex-presidente e seus asseclas. Foram eles que fizeram isso, porque não sabem viver em democracia. Nega a ditadura e ovaciona torturador. Foi isso que foi feito. Foi isso que tem que ser dito e ser repetido a todo momento. Eu não tenho dúvida que o senhor não tem nenhuma responsabilidade. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou dizendo isso. Os advogados muito bem sabem. O Código Penal ele é claro quando ele determina que o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O senhor não agiu nem com dolo, que é a vontade livre e consciente de praticar um resultado, nem tão pouco a título de culpa. Isso não sou eu que estou dizendo. Basta abrir o Código Penal no artigo 18, inciso 1º, que você vai ver o conceito de dolo, o conceito de culpa. Você vai no artigo 13 e você vai ver a relevância de um comportamento para ter repercussão no aspecto penal. O senhor agiu como deveria ter agido. 8 dias de governo do presidente Lula, que sempre defendeu a democracia, sempre fortaleceu as instituições. Ele não fez o que o outro fez, pegar um ex-juiz, colocar como ministro. Ele não fez isso e que saiu atacando o ex-presidente. Vocês se recordam disso? Mas não. Sempre respeitou o resultado das urnas, sempre respeitou as instituições. Eu pergunto, general, só para mais uma vez ficar claro aqui para a população. O senhor, em 8 dias que assumiu o cargo como ministro do GSI, quantos servidores fazem parte do GSI? Cerca de 1.200. 1.200. Em 8 dias, teria como mapear servidores infiltrados, adeptos de conduta antidemocrática? Não, senhor. Claro que é óbvio que não. Nós vimos recentemente que, em março, o coronel Cid estava mandando, foi descoberto na lixeira de e-mail deles, monitorando agendas do presidente da República em março. Agora, querer atribuir responsabilidade ao presidente Lula, ao governo do PT. Ora,
O que foi feito com os acampamentos que ficou desde 1º de novembro, que estava na frente do quartel-general? Olha, o que foi feito a polícia militar escoltando os golpistas por 8 quilômetros? Aí sim nós temos responsabilidade. Porque era um crime de ação penal pública incondicionada. E que é o próprio Código do Processo Penal, quando no artigo 301 determina que qualquer do povo pode, mas a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. E a polícia militar nada fez. Ela se aqueceu. E a omissão dela, ela é penalmente relevante. Porque ela tem, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Mais uma vez, não sou eu que estou falando isso. Abra o código, artigo 13, parágrafo 2º, alínea A. A omissão é penalmente relevante quando a agente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. O senhor não agiu nem com dolo. O senhor não agiu nem com culpa. O senhor não deu causa absolutamente nada. O senhor agiu dentro do que o dever lhe competia. Agora, essa narrativa, volto a falar no professor, tem pessoas que o processo de cognição, talvez, eu não sei se é por má fé, ou não sei se é por desconhecimento, ou não sei se é por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que aí deveria se arguir a inimputabilidade prevista no artigo 26. E no artigo 26, que eu vou ler para vocês, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Eu quero chegar à conclusão de que querer atribuir o que foi feito aqui... Nós nunca tivemos um atentado à bomba, e nós tivemos aqui. Atentado à sede da Polícia Federal, e nós tivemos aqui. Quem que falou que se o presidente Lula fosse eleito, não subiria a rampa? Quem que foi para os meios de comunicação, as redes sociais, disparando fake news? Quem fez isso? Tem que ser dito isso a todo momento. Agora, alguns extremistas de direito que falam, e são defensores da vida, mas apoiam massacres. São defensores, são contra a fraude, mas contratam um hacker. Querem inverter a lógica, senadora Soraya. Eles querem inverter a lógica. Eles não entendem que as autoridades do poder executivo, legislativo e judiciário, a nossa democracia foi atacada, mas querem buscar responsabilidade, sabe como? Onde, doutor e doutora? Do fotógrafo que estava registrando, fazendo o seu serviço. Contra fatos não há argumentos. Tudo que aconteceu aqui por 4 anos, de um ex-presidente que atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, que atacava os meios de comunicação, que participava de movimentos antidemocráticos para fechar o Supremo, Congresso Nacional, não foi o governo do PT, não foi o presidente Lula, mas foi o inelegível, que eu tenho fé, em breve vai responder. Não só pela pandemia, porque lá ele foi diretamente responsável, mas também pelo que aconteceu aqui no dia 8. Porque o que aconteceu aqui no dia 8 foi um mero exaurimento daquilo que ele ficou sistematicamente vilipendiando a nossa espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama a Constituição da República Federativa do Brasil. Que enquanto Deus me der vida e saúde, senadora Soraya, eu vou estar aqui em todos os espaços defendendo, porque a democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. Não, agora não. Eu quero aqui, mais uma vez, general, falar para o senhor que eu tenho minha consciência tranquila, porque a forma de condução, e nós sabemos, e eles também sabem, que quando se muda um governo, até você arrumar a casa, quanto tempo leva? Nós sabemos quem ficou difundindo fake news, quem ficou atacando o sistema eleitoral, quem desacreditou o resultado das urnas, o sistema de voto eletrônico. Nós sabemos quem fez isso. Nós sabemos quem atacava a OAB, quem participava de movimentos antidemocráticos. Nós sabemos que essas pessoas têm uma dívida eterna com a população brasileira. E eu espero que elas sejam responsabilizadas, não só a título de dolo, mas não só a título de crime, criminalmente falando, mas por responsabilidade civil e aquelas ações de improbidade administrativa ou responsabilidade administrativa. Obrigado, senhor presidente, muito obrigado por o senhor ter vindo, e que o Brasil escute isso, porque contra fatos não há argumentos, e os fatos estão aí.
claros, evidentes, a prova cristalina de quem, de qualquer forma, concorreu para o que aconteceu aqui no dia 8. E serão responsabilizados, seja como autor, que é aquele que pratica ação nuclear, seja como autor, coautor, é mais de um autor, seja como partícipe, na figura do partícipe moral, na forma de induzimento, que é incutir, plantar a ideia, ou instigação, reforçar a ideia, seja como um partícipe material, aquele que auxiliou materialmente, financiando a todo aquilo que aconteceu no dia 8. Eu tenho minha consciência tranquila, porque eu vou morrer defendendo a Constituição Federal e a nossa democracia.